A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 11 da revista Conectar, revista dos jovens, editora Betel. O tema neste domingo é a conexão do tabernáculo com os evangelhos. Em um primeiro momento, precisamos conceituar essa conexão do tabernáculo com os evangelhos mediante a tipologia. Essa tipologia, nós temos que trabalhar ela sob dois aspectos. Primeiro, o que é um tipo e segundo, o que é um antítipo. No tipo, nós vamos encontrar apenas uma sombra, uma prefiguração, uma representação, uma ideia do que está apontando para o futuro, que seria o real, o concreto. Amém? O tabernáculo era isso, um tipo que representava o quê? Ele apontava para Cristo, apontava para a igreja, apontava para o evangelho. Já no antítipo, não, já é a concretização, o real. Quando nosso Senhor Jesus vem, tudo aquilo que foi colocado ali no tabernáculo, na lei mosaica, na lei cerimonial, tudo aquilo é evidentemente vista por todos na pessoa de Jesus Cristo, como também o seu evangelho, como também a igreja. Então, no tipo eu tenho uma sombra, no antítipo eu já tenho o que é real, já concreto. Amém? O comentarista coloca também a questão da plenitude dos tempos. E o que seria a plenitude dos tempos? Nós podemos compreender a plenitude dos tempos com o termo Pax Romana. E o que era a Pax Romana? A Pax Romana eram políticas públicas voltadas ao bom andamento do império. Essas políticas públicas estavam baseadas em alguns aspectos. Primeiro, a língua. A língua era falada em toda parte por todos os cidadãos praticamente pelo grego. O grego era uma língua muito popular em toda parte, que até mesmo sobressaía a língua local. E isso facilitava. Por que facilitava? Porque mediante uma mensagem disseminada, essa mensagem ela alcançaria um maior número de pessoas. Isso é uma ideia de Alexandre o Grande, que disseminou a cultura helênica exatamente para isso, para que o povo pudesse estar mais suscetível, mais receptível a uma mensagem do império, no caso, naquele período do Império Romano. E o grego, ele era uma língua muito bem trabalhada e aceita naquela região ali dentro do mundo conhecido da época. Amém? Isso ajuda a disseminar o evangelho. Imagina se o evangelho fosse apenas divulgado na língua hebraica. Não teria tanta efetividade, porque nem todo mundo falava hebraico, mas o grego sim. Então, dentro dessa plenitude dos tempos, veio um tempo favorável para a divulgação do evangelho, da boa nova. Outra coisa importante nessas políticas públicas da Pax Romana seria a infraestrutura. Os gregos já haviam começado estradas e os romanos deram continuidade, fizeram estradas ligando cidades. Para nós, hoje é muito fácil, você sai, você consegue conectar cidades, chegar em lugares sem precisar passar por rios, se tiver um rio vai ter uma ponte, subir montanhas, tudo está muito bem feito, você não precisa atravancar em mata, você não precisa andar em desertos, as estradas facilitam. Então, os romanos fizeram isso, eles fizeram toda uma infraestrutura de estradas ligando as cidades. Isso facilitava para quê? Para o movimento, para a locomoção dos apóstolos, dos cristãos, e eles poderiam chegar em lugares mais distantes e assim divulgar o evangelho. Outro ponto importante era a segurança. As estradas eram patrulhadas pelo exército romano. Isso impedia que ladrões, que malfeitores pudessem atrapalhar o trânsito de pessoas. Então era patrulhado as estradas, como também o mar. O mar tinha o patrulhamento da Marinha Romana para combater a pirataria. Quando isso acontecia, o tempo ficava mais favorável, ficava em paz, e assim a população poderia se desenvolver melhor. Amém? Então, baseado nisso, a plenitude dos tempos é baseado nessa Pax Romana.
ou seja, um tempo favorável para que uma mensagem pudesse chegar a toda parte. E essa mensagem é Cristo, o Evangelho do Reino, amém? Seguindo adiante, o tópico 1 vai dizer o seguinte: os evangelhos e o tabernáculo. O comentarista traz um assunto muito importante, que é o número 4. Os números têm grande importância dentro dessa questão tipológica. Eles têm um significado, eles apontam para algo. E o número 4, ele tem essas características. Primeiro, ele aponta para o número da Terra, norte, sul, leste, oeste. Né? Nós temos todo um espaço fechado, a qual representa onde o homem vive. Deus fez assim, né? A criação, ele fez o homem, ele fez os animais, ele fez a erva, ele fez toda a estrutura, né? O tablado, as águas, tudo isso foi feito por ele. Também a questão de o número 4 ser importante é que o número 4 é procedente do 3. E o que é o 3? O número da Trindade. Não foi feito nada senão por alguém. E esse alguém foi representado por Deus, o Divino, ou seja, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas foram responsáveis por toda uma construção, por todo algo muito bem feito, elaborado. Então o número 4 tem essa ideia de amplitude, completude, de algo que foi feito, que está muito bem feito, muito bem ordenado. Isso nós vemos lá na Nova Jerusalém, que também ela é quadrada, ela tem 4 cantos, ou seja, muito bem feita. Isso nós podemos ver no número 4, amém? Esse número 4 também representa as 4 visões relacionadas à vida e o ministério de Jesus. Onde é que nós vamos encontrar isso? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós vamos saber um pouquinho mais sobre cada um deles agora mais adiante. O tópico 1.1 diz o seguinte: os evangelistas Mateus e Marcos. Mateus, ele escreve esse evangelho inspirado pelo Espírito Santo, e ele tem uma direção. Qual é a direção? Os judeus. Os judeus era o público-alvo de Mateus. Por quê? Mateus apresenta o Senhor Jesus como rei, alguém que faz parte da linhagem real de Israel. Um judeu legítimo. É o que Mateus está apontando. Também ele coloca sobre uma vinculação da vida de Jesus às profecias. Mateus cita muito as profecias. É um dos evangelhos que mais cita as profecias do Antigo Testamento. Amém? E também ele é representado pela cor púrpura. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós observamos as cortinas, nós observamos que elas possuíam coloração diferentes, e a cor púrpura era uma cor nobre, uma cor que representava o que é o real, de grande valor, amém? Já Marcos apresenta diferente. O seu público-alvo, romanos, e ele apresenta o Senhor Jesus como um servo, ou seja, aquele líder, o líder servidor, aquele que serve aos seus súditos, ou seus amigos, ou o reino. Ele traz uma ideia que está muito patente na cabeça do romano, e já nós vamos falar sobre isso. Um homem devotado a uma causa. O romano, ele tinha uma cabeça que tudo deveria ser feito em prol do reino, do império. E para fazer isso, era evidente que ocorria uma devoção, uma entrega. Sair do seu lugar de destino em Roma e ir para outras partes, enviado pelo império, pelo imperador para cumprir missão. Isso era uma ideia que estava patente na cabeça do romano, e isso era digno de honra. Aquele que servia ao império, aquele que servia a seu povo, essa era a cabeça do romano. E Marcos, ele vai exatamente nessa direção, apontando que o Senhor Jesus é aquele que ele é um emissário, aquele que está servindo uma causa maior, o reino. O reino de onde? De Deus. Ele é o representante, ele que foi enviado para
padecer até mesmo as intempéries daquela missão em favor do seu povo, em favor dos seus súditos, em favor dos seus irmãos, compatriotas. Tudo isso envolvia a ideia de Marcos em relacionar Cristo com o homem que trabalha em prol de algo maior. Amém? E ele é representado pela cor vermelha, ou seja, aquele que sofre, aquele que sangra, aquele que passa por um sofrimento grande, que se sacrifica em prol de uma causa. Então essa é a ideia de Marcos, apresentar aos romanos esse líder, esse homem sofredor, aquele que se entrega em prol de uma causa. Já no tópico 1.2, nós vamos ver o evangelho de Lucas e João. Esse evangelho de Lucas, ele é direcionado aos gregos. Lucas escreve colocando o Senhor Jesus numa ideia de um homem perfeito. O grego tinha muito isso. O grego tinha uma ideia de o homem perfeito, aquele homem de bom caráter, aquele homem de mente sã, que todos os filósofos já trabalhavam essa questão. Nós podemos ver isso também na arte grega, nas estátuas, aquelas estátuas esculpidas em corpos perfeitos, mas não somente o corpo, mas também uma mente inteligente, racional. Então, tudo isso apontava para uma ideia que o grego possuía em relação ao homem. O evangelista Lucas, ele coloca isso. Jesus é o homem perfeito, aquele homem a qual não tem dolo. E ele é representado pela cor do deserto. Quando se cobria ali a primeira tenda, isso nós já vimos nas lições anteriores, era feita com pele de golfinho. Essa cobertura de pele de golfinho, ela não era pintada, mas quando ela secava, ela ficava muito parecida com a cor do deserto, simples, não gerava tanto, admiração, mas ela tinha a sua serventia de forma a cobrir. E aí, Lucas coloca isso, esse homem, ele é um homem simples, perfeito, compreensão daquilo que o profeta Isaías colocou, que nós não víamos nele nada que pudesse nos atrair, ou seja, algo muito simples. Então, Lucas apresenta isso aos gregos, o homem perfeito. E João se distingue de todos os outros, porque João, ele direciona esse evangelho, ele apresenta esse evangelho do Senhor Jesus como um Deus divino, e o seu destino é para toda a humanidade. Agora não tem um público específico, agora é para toda a humanidade. Ele é o Criador de todas as coisas, ele fez todas as coisas, ele é o Verbo vivo de Deus, ele é Deus. Então, o apóstolo João coloca exatamente isso. E ele enfatiza essa questão do eu sou, a expressão eu sou. Ou seja, quem ousaria dizer eu sou na cultura hebraica? Ninguém, a não ser aquele que é divino. Amém? E ele é representado pela cor azul. O Evangelho de João, como ele trata de uma questão divina, então o céu é azul. Ele é representado pela cor azul. Amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 2, o altar do holocausto e a cruz. Aqui no altar do holocausto nós encontramos algo muito importante. Por quê? Porque era onde ocorria a expiação do pecado e, consequentemente, a morte vicária. Nós vamos compreender melhor o que é essa expiação e o que é essa morte vicária aqui no 2.1. O 2.1 diz o seguinte: um lugar de morte e culpa. Bom, primeiro momento nós temos que entender que esse altar do holocausto, ele ficava no pátio, logo depois da entrada, ali na porta que passava para dentro do tabernáculo. O primeiro objeto que era visto era o altar do holocausto. Era o maior objeto que havia
ali no tabernáculo. E ele era feito de madeira e bronze, madeira de acácia, representando a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. E o bronze representa juízo. O bronze representa julgamento, ou seja, representa que Cristo seria julgado em sua carne pelos nossos pecados, que é a ideia ali do tabernáculo. Em toda a sua parte é alguém que vai sofrer para que o homem pudesse se chegar a Deus. E era localizado no pátio, como já falamos. Ele representa o Calvário. Ele era muito alto, o maior objeto ali feito no tabernáculo, assim como o Monte Caveira, o Gólgota, era muito alto. Então, para que todos pudessem ver a obra do nosso Deus em restaurar o homem. E aí vem a questão da expiação. A expiação é um meio usado para castigar, para um cumprimento de uma pena. Essa expiação olha, alguém vai ter que sofrer aqui, porque pecou. Então, essa expiação agora, ela é colocada em Cristo. Cristo recebe os nossos pecados. Ele será castigado por nossos pecados. É o plano divino. E ali estava essa representação. Quando o pecador chegava com a sua oferta viva, ele colocava ali, diante do sacerdote, diante do altar. O animal era amarrado ali no chifre do altar. Já nós vamos falar sobre o chifre do altar. E ali o pecador colocava a mão sobre o animal e ali havia uma transferência, ou seja, o pecado daquele homem era transferido para aquele animal. Agora aquele animal, ele teria que ser morto. Toda a expiação agora ocorria em cima dele. Ele seria morto em favor daquele homem. E aí, esse em favor daquele homem entra o que é a obra vicária, ou seja, uma obra substitutiva. Agora, ao invés daquele homem sofrer a pena por seus pecados, agora quem sofre é o animal, ou seja, houve uma substituição. Cristo, ele veio para isso. Ele é a obra vicária, porque era para o homem, para eu e você, sofrer a pena. E que pena? De morte. Mas ele substitui o homem no sacrifício. E agora ele recebe todo o pecado. Ele é impregnado por nossos pecados. Ou seja, houve uma expiação e a substituição, a obra vicária. Amém? Seguindo adiante, o tópico 2.2 diz o seguinte: lugar de graça e misericórdia. Graça, nós sabemos que ele é o favor imerecido, assim como Efésios 2.8 fala, que é um favor, é um dom, é algo que Deus deu, é um presente que Deus deu à humanidade. E a misericórdia? A misericórdia é aquilo que coloca alguém em favor do outro, se compadece, é aquele que tem a empatia, como uma palavra muito usada nos dias de hoje, é aquele que ele se coloca no lugar do outro, ele favorece o outro, ele compreende o outro. E aí Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor, ela é a causa de não sermos destruídos e elas se renovam a cada manhã. Ou seja, esse Deus, ele está o tempo todo olhando para nós com um olhar de compaixão, de amor, ele compreende, mas nós não podemos abusar da sua misericórdia, nós não podemos abusar da sua graça. E agora nós temos que falar sobre os chifres. Esses chifres ficavam nas 4 pontas do altar. E eles eram apontados para cima. O chifre significa poder. E quando ele está apontado para cima, significa que há um poder divino, há um poder de Deus. O poder vem do alto. É isso que está representando aqueles 4 chifres. E aí nós podemos compreender algumas diferenças de situações que ocorreram envolvendo esses chifres, o altar do holocausto. Uma delas é o que o comentarista colocou, que é 1 Reis 1,50. Adonias, quando ele
monta uma espécie de golpe de Estado. Davi estava já muito velho e ele se autoproclama rei de Israel. Então, ele monta uma revolta juntamente com Joabe e outros para tomar o reino. E aí acontece toda aquela história, né, que Davi ele proclama Salomão rei, e agora quando Adonias sabe que Salomão foi proclamado rei, aclamado rei, agora ele fica temeroso, com medo, e ele faz o quê? Corre para o altar do holocausto, e lá ele segura no chifre. E segurando no chifre, ele está falando assim: eu quero misericórdia. Eu preciso de misericórdia. E essa notícia chega até o rei Salomão, e o rei Salomão manda ele sair de lá, e ele se apresenta ao rei, se prostra, se arrepende, e o rei lhe estende a ele misericórdia, ou seja, ele não é morto. Porém, Joabe já é outra situação, muito diferente. Joabe, ele faz a mesma coisa, correndo para o altar do holocausto, e ele segura no chifre. E quando o rei manda que Joabe seja executado por sua traição, ele segura e ele diz a Benai: olha, daqui eu não saio, teria que me matar, tem que me matar aqui. Só que o rei, ele fica sabendo e fala: seja assim como as palavras dele. Ou seja, o procedimento de Joabe e de Adonias tem diferenças. Ali ele estava apenas querendo safar a sua própria vida, não houve arrependimento. Mas o Senhor, ele requer de nós não apenas uma questão de egoísmo, de querer resolver seus próprios problemas, mas sim, ele quer uma vida santa, digna diante dele, diante das pessoas. E Joabe não tinha isso. Joabe só pensava em si mesmo. E Joabe foi morto ali mesmo, no altar do holocausto. Amém? Então nós temos duas situações: um homem arrependido que se segura e pede misericórdia, outro homem que ele apenas quer se safar e ele faz todo um estardalhaço daqui, eu só se me matarem, algo do tipo. Ou seja, ele não está pensando em algo que eu me arrependo, eu fiz realmente o que é errado. Enfim, acontecem essas situações. E essa misericórdia do Senhor, ela, apesar de ser longa, apesar de se renovar, mas ela tem limite. E aí nós podemos ver em Amós 3,14 o seguinte: no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Ou seja, os chifres, o Senhor está dizendo assim, ó: vai acabar a minha misericórdia. Eu mandei os profetas avisarem, vocês não ouviram. Ó, vocês não fazem caso daquilo que eu estou falando, vocês não me têm como Deus. Agora eu vou cortar os chifres, ou seja, o meu poder de misericórdia será cortado. E isso será como juízo perante vocês. Vocês vão morrer. Vocês serão castigados. Eu vou levantar nações para castigar vocês. Então essa misericórdia, ela tem limite. Ela está todos os dias, o Senhor está na mensagem falando, o Senhor está em sua palavra falando, só que o homem insiste no pecado, e a misericórdia do Senhor tem limite. O número 3 diz o seguinte: a missão de Israel e da igreja. Bom, primeiro momento é que a tarefa sacerdotal estava sob a autoridade de Israel. O Senhor levantou a nação de Israel para ser um sacerdócio diante das nações. Mediante Israel, as outras nações conheceriam e reconheceriam nosso Deus como o seu Deus. Mas Israel entendeu tudo errado, não fez o que o Senhor queria. Eles se fecharam numa ideia nacionalista e a sua missão, o seu objetivo foi perdido. Eles não tinham uma ideia de: eu vou mostrar para as nações esse Deus, eu vou ensinar para as nações sobre esse Deus. Não, eles se fecharam. Ah, nós somos povo escolhido.
Nós somos nação escolhida, então é só nós, só nossas famílias. Se denominaram superiores aos demais e deixaram de cumprir a sua missão. Mas o Senhor Deus não deixa o seu plano ser frustrado, ele concretiza. E com a chegada do Evangelho, aí tudo muda. O Senhor vai levantar um povo. Que povo? A igreja. A palavra evangelho significa boa nova. Essa boa nova era aquilo que era utilizado no Império Romano, grego também, que, ora, mande um evangelho, ou seja, mande uma boa notícia, o rei está chegando, o imperador está chegando, então, e uma notícia, olha, a guerra, os nossos exércitos estão vencendo, vinha uma boa notícia, ou seja, era aquela notícia que todos esperavam, era uma palavra comum, genérica, evangelho. E os apóstolos tomaram essa palavra para si e colocaram: qual é a boa nova, povo? A boa nova é Cristo. Ele é a melhor notícia, ele é a solução para o homem perdido, para as suas mazelas. Amém? E qual é a missão? A missão da igreja: divulgar o evangelho. A missão de Israel: divulgar o evangelho, divulgar a boa nova, divulgar Deus, divulgar o nosso Salvador. Israel deveria anunciar o evangelho do reino. Que reino? Deus, o reino de Deus. Deus como o rei de todos. Porque os povos antigos tinham essa ideia que os deuses reinavam sobre eles. E a missão de Israel era divulgar o evangelho do reino. E a igreja? A igreja tem a missão de divulgar o evangelho da graça. Essa graça é o favor de Deus sobre a humanidade. Então, a missão era, para Israel, o evangelho do reino. E a missão da igreja? O evangelho da graça. Israel, quando reconhecer no futuro, depois da batalha do Armagedon, reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, eles vão trabalhar para divulgar o evangelho do reino. Que reino? O reino milenial, o reino de Deus sobre a humanidade. Haverá ainda assim evangelismo, a igreja deixará de evangelizar, porque a igreja já cumpriu seu papel, o evangelho da graça disseminado. Porém, Israel ainda vai ser evangelista nessa terra. E eles vão agora divulgar qual evangelho? O evangelho do reino. Amém? O 3.1 diz o seguinte: chamados para a santidade. Esse chamado para a santidade possui alguns aspectos. Primeiro, representar aquele que é santo. Se ele é santo, então nós temos que ser distinto do que é profano, do que é ruim, pecado. Então, o sumo sacerdote carregava na sua mitra uma lâmina de ouro escrita santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Queria dizer que a sua vida era santa, sua mente era santa. E baseado nessa santidade, ele teria procedimentos, uma conduta santa. E essa santidade dava autoridade. Essa santidade que nos torna mais parecido com Deus, mais parecido com Ele. Consequentemente, o seu poder está sobre nós. Essa santidade também nos coloca em uma posição de sermos representantes daquele que é santo na terra, numa terra de pecado, de sermos diferentes. O problema é esse: a igreja não quer ser diferente, ela não quer ser santa. Ela está aderindo ao profano, ela está aderindo ao mundo. O mundo tornou-se mais importante do que Deus, que é santo. Então a igreja, ela tem que voltar ao que o Senhor está requerendo, santidade. E aí, 1 Tessalonicenses 4, verso 4 e 5 diz o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, os gentios, os ímpios têm a sua forma de santidade, do bom proceder, mas é uma forma carnal que só pensa em si mesmo, não honra o nosso Deus. E
não se coloca em posição de honra. São homens desonrados. A santidade é diferente. A santidade coloca um homem e uma mulher de Deus em posição de honra, diferente, com autoridade, posicionado. Amém? E agora, meus irmãos, estamos vivendo momentos críticos. Os jovens estão sendo influenciados por uma geração de artistas. O artista gospel. As pessoas estão confundindo talento com unção de Deus. Não é porque tem uma voz bonita que tem unção de Deus. Não é porque sabe tocar um instrumento que tem unção de Deus. Isso é talento, o mundo também tem. E os jovens estão voltados a essa gente. Gente que canta na Globo. Como que eu posso cantar na Globo se eles falam contra? Gente que canta em Criança Esperança. Como que eu posso cantar em Criança Esperança se as ideias do Criança Esperança financiam ideias contrárias à nossa fé? Ideologia de gênero, homossexualidade na juventude. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso me aliar a quem só prega aquilo que é contrário à minha fé? Aquilo que, quando faz suas novelas, coloca nós como alguém ignorante, retardado. E coloca um homossexual, gente boa, legal. Como que eu posso pegar e fazer parte de algo que cria uma caricatura de nós como algo ruim, pejorativo? Mas tem cantores gospel que estão lá, cantando em Criança Esperança. Tem cantor gospel que está cantando com cantores do mundo, funkeiro, que canta só porcaria. Essa é a palavra correta. Cantor cristão que não tem vida santa. Se diz cristão, mas não tem vida santa. Que se casa com 2 meses e se separa. Por razões fúteis. Entende isso? Mas tem talento. Então isso não é santidade. Isso não é santidade. Cantores que se agrupam com os ímpios, aí fala, não, mas eu vou lá para disseminar o evangelho. Será que é mesmo? Ora, Daniel não se senta com a corte na Babilônia. Eu não entendo isso. Nós somos diferentes. O que vai nos trazer algo seguro para que nós possamos exercer o sacerdócio é exatamente isso, santidade. E é o que está faltando no nosso meio. Isso, não estou generalizando. Em boa parte, principalmente nesses artistas gospels. Que eu nunca vi negócio de artista. Mas agora está tendo. Enfim, nós precisamos orientar nossos jovens a ter essa visão. Essa percepção. Talento não é unção de Deus. Talento é talento. O talento, quando usado para louvar o Senhor, é maravilhoso. Agora, talento por talento, é só talento. Não tem nada de divino, não tem nada de santo, não tem nada de honroso. Amém? 1 Pedro 1,15, verso 15 e 16 diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mente santa, ouvido santo, olho santo, boca santa, mão santa, pés santo, corpo santo, atitude santa. Tudo isso requer de nós o Senhor. Maneira de se vestir santa, maneira de se portar santa. Tudo isso é o que o Senhor coloca em toda vossa maneira, em toda vossa maneira. Não tem relativismo, sabe? Não tem isso. E nós estamos aí. Olha para crente hoje, é tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito do ímpio, até mesmo pior. Porque tem uma coisa também, vamos ser bem claro, né, meus irmãos? Vamos falar bem claro, né? É uma sensualidade exacerbada dentro das igrejas, principalmente nós, assembleianos, sabe? Coisas loucas, insanas. Não há santidade no vestir, não há santidade no se portar. Enfim, está acontecendo. E cabe a nós falarmos para a próxima geração. Ou você vai querer ter um pastor, ou você vai querer ter uma líder que não tem santidade. Eu quero um líder santo, eu quero ter uma liderança santa para me conduzir. Amém? Vamos colocar isso para os jovens. O 3.2 diz o seguinte: a esperança de um descanso. A igreja possui um destino e a igreja possui uma herança. Temos nossa missão, é claro, mas nós temos um lugar para ir. E este lugar é o eterno. Esse lugar é onde nós vamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós.
um estado de glorificação nos aguarda, corpo glorificado, lugar glorificado, lugar onde tudo é muito maravilhoso e eterno. Não tem doença, não tem corrupção, não tem envelhecimento, ou seja, lugar perfeito. Nossa mente, tudo isso será transformado e não seremos mais suscetíveis às mazelas deste mundo. E a nossa herança, 1 Pedro 1,3, verso 4 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. O jovem tem que compreender que nosso lugar não é aqui, nós temos um destino, nós somos peregrinos nessa terra. Se nós colocarmos a nossa esperança nisso aqui, meus irmãos, seremos os mais miseráveis homens dessa terra, assim diz o apóstolo Paulo. Então, aqui, se alguém está gostando daqui, tem alguma coisa errada. Temos que viver, temos que trabalhar, temos que usufruir daquilo que é nos dado, mas não podemos estabelecer, colocar alicerces aqui nessa terra, porque nosso destino é o céu e virá em arrebatamento, a igreja será arrebatada, seremos levados pelo Senhor Jesus Cristo e vamos morar com Ele eternamente na glória. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua aula, que você seja uma tocha diante da sua classe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, se assim você quiser, que possa contribuir para conosco neste projeto. Amém? Meus irmãos, fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor.